Agora a gente vai falar de um tema que eu confesso, antes dela sugerir, eu nunca nem tinha ouvido falar. Desaposentação. Precisei treinar um bocado para falar esse nome. É o tema de hoje do quadro Café com Direito. Sheilinha Sodré já está aqui tomando um cafezinho. Desaposentação. Ainda não tinha ouvido falar desse termo. Vamos começar. Tem a ver com a aposentadoria, não tem? Claro, Fernandinha, é tanta notícia assim não muito agradável. A imprensa como um todo, quem é contribuinte do INSS, tá todo mundo tenso porque tá aí na expectativa que vai haver alguma mudança em relação ao INSS. E a gente sabe que sempre não é para beneficiar, né, o assistente, né, em relação ao segurado do INSS. Então, uma boa notícia que veio, né, agora, no finalzinho agora de junho, foi exatamente o relator desse processo que estava no STF da desaposentação, que é o ministro Barroso, dele ter dado o seu voto, apesar de que ainda vai para o pleno, porque faltaram 3 ministros nesse momento e é necessário, né, que autorizou, no caso o voto dele foi favorável, o relatório dele foi favorável, a desaposentação. Por isso que esse tema, Fernandinha traz aqui, né, para vocês, poxa, ficar atento, porque é de extrema importância. Agora, Fernandinha, antes da gente voltar um pouquinho exatamente a isso, é importante que eu explique ao telespectador que o STF é o nosso órgão que vai tomar uma decisão, e ao tomar essa decisão definitiva em relação a esse processo, vai servir, vai ter uma repercussão geral em todos os outros mais de 80 mil processos desses que já estão no judiciário, que o contribuinte do INSS, ou agora o assegurado, e exatamente quem está aposentado pelo INSS, requereram, quem já requereu e quem não vai procurar requerer, a sua desaposentação, porque eu estou aposentado, Fernandinha, mas muita gente que está aposentado voltou a trabalhar. Verdade. E aqui, sabe o que acontece? Você, quando volta a trabalhar de forma formal e tem uma carteira assinada, você volta a contribuir obrigatoriamente para o INSS. Mesmo recebendo a aposentadoria. Exatamente. E o que é que isso... Vai contar mais o quê? Pra nada. Você vai fazer... É o que eles chamavam do princípio da solidariedade. Isso, gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de quem do segurado do INSS, do regime geral. Porque em relação ao servidor, vou abrir uma brechazinha pra gente discutir isso. Então, o que acontece? Eu me aposentei super cedo, eu comecei cedo, como menor aprendiz, me aposentei... Assim, contribui 35 anos, enfim. Exato, posso ter me aposentado por tempo de contribuição, ou então eu perdi alguma coisa, né? Eu fui na proporcional, perdi alguma coisa pelo fator. Usou aquele fator previdenciário. Isso. E aí, mas eu voltei para o mercado de trabalho, estou aí esperto, preciso trabalhar, né? Que é essa a realidade mesmo. Continuei trabalhando, porque eu tenho saúde e tudo, voltei a trabalhar. E estou contribuindo, já contribuí 10, 15 anos a mais. O que fazer com essa contribuição? Então, com base nisso, há a possibilidade de você desaposentar e pedir praticamente uma nova aposentadoria, levando em consideração, claro, essas suas últimas contribuições. Então, soma aquele tempo que você já tinha contribuído e que, portanto, tinha aposentado, essa nova contribuição que você fez. Isso. Agora, o que acontece? É feito um novo cálculo. Por isso que existem especialistas nessa área, que ele vai fazer essa avaliação para ver se vale a pena você entrar ou não com essa ação de desaposentação, para você poder ter uma nova aposentadoria. Porque, Fernandinha, isso é uma realidade de muitos brasileiros. Vem cá, isso é uma sacanagem, né, não? Você já contribuiu os anos, né? Portanto, você tá... Não é um seguro? Você já me ensinou que... tem a parte do seguro e a parte contributiva. Já cumpri a minha parte. Já cumpri a minha parte e voltei para o mercado de trabalho. Por que eu tenho que continuar contribuindo, gente? Isso não vai lhe trazer benefício algum em relação a isso. Porque diz, não, mas você teria um seguro acidente, você tem licença maternidade, mas na idade que você já vai aposentar, não acho que esses benefícios Ou então, assim, olha, é facultativo. Você quer contribuir para, de repente, ter um seguro-desemprego, para, de repente, ter seguro-acidente, sei lá, os benefícios que a gente sabe que tem. Aí você ficaria
livre para decidir, não, eu quero contribuir, ou não, eu não quero contribuir porque eu quero fazer um seguro particular. Não é. Não tem essa opção, Não né? tem. Você entra no mercado, volta para o mercado e aí você é obrigado a contribuir. E se você não ter essa opção da desaposentação para que isso some em relação ao que você já recebe, não te beneficiou em nada, a não ser de forma coletiva para o sistema, né, do INSS. É muito altruísmo, né? Exatamente, Fernandinha. Para contribuir para o sistema, é muito altruísmo. E o que acontece? Com essa nova decisão do STF, que foi recente, existe uma coisa no direito que veio agora com o novo CPC, que é a tutela de evidência. Tutela de evidência não é mais de urgência. Tá. Porque o que acontecia muitas vezes com os processos que você entrava no juizado federal especial, que você pode tentar entrar, para algumas varas, tem umas varas específicas em alguns estados do próprio INSS, e você pedia uma tutela de urgência no tema da desaposentação. E o juiz não dava, porque ele achava que não era uma ação que requeria uma tutela de urgência, uma vez que você já estava aposentado, e aí vai. Só que agora no direito existe a tutela de evidência, que é aquela em que todo a nossa, não só a nossa jurisprudência, mas todo o arcabouço jurídico indica, né, para o juiz, quem vai estar julgando, que aquele direito é um direito bom. Tá? Então é um direito que a possibilidade, ela é justa, é um direito justo. Que você olha, analisa as consequências, poxa, é um direito justo. A Francisca ligou pra gente no 3216-53, você é de casa, também pode ligar, tá? E esclarecer as suas dúvidas aqui no Café com Direito. Ela tem 56 anos e a vida inteira trabalhou na área de saúde. E aí o que ela tá querendo saber? Se a questão da insalubridade vai contar na hora dela se aposentar. Vai, no caso específico, no caso dela, que já é outro, não é desaposentação. Ela ainda vai se aposentar? Vai sim, vai contar com, né? Não só porque a contribuição é maior em relação a isso, ela não tem dúvida, né? nesse cálculo dela, pode até vir a reduzir, mas isso ela tem que ver no tempo, computar o tempo que ela já está trabalhando em relação a isso. Com relação à desaposentação, que é o nosso tema hoje aqui, onde é que a gente faz esse cálculo para saber se vale a pena pedir ou não? Olha, Fernandinha, eu quero acreditar que a maioria hoje dos advogados que já são, que eu recomendo sempre buscar um advogado que seja especialista no tema do INSS, na aposentadoria, porque como tem médicos, existem advogados também especialistas nessa área específica, que é bom, porque eles já têm programas específicos para fazer esses cálculos. No INSS não é feito esse serviço? Eu acredito que não, eles não oferecem esse serviço não, Fernandinha, até porque normalmente eles não têm e eles não autorizam nenhum tipo de desaposentação, porque não tem lei para isso. Tem um projeto que está lá, no desespero lá dos senadores para votar, mas não tem lei. Então, o INSS não está obrigado a desaposentar ninguém. Entendi. Até porque eles falam na questão do risco. Poxa, você vai pedir a desaposentação para aposentar novamente. E os 5, 6 anos que você já recebeu a aposentadoria? Como é que fica o INSS em relação a isso? Aí, é um risco que você corre? Olha, a princípio eu digo que não tem muito risco em relação a isso, porque nós já temos bem pacífico em relação a essa questão dessa temática, porque são verbas alimentares, verbas de aposentadoria. E como foi paga de boa fé, no caso o assegurado e o que recebe o pensionista, ou o pensionista, o aposentado, ele utilizou aquilo para se alimentar. São as verbas, que a gente chama verbas alimentícias. Então, não é provável que venha a ter que devolver. O que tem que ser feito antes dessa corrida toda para pedir uma desaposentação, agora com essa tutela de evidência que você já pode conseguir de imediato, seria realmente fazer um cálculo para ver se essas suas contribuições ao longo desses anos realmente contribuem ou não para esse aumento, né, o que a gente acredita que sim, pelo número e a demanda que já tem. Olha bem, já tem demanda estabelecida. Imagina a quantidade de brasileiro e aqui de paraibano que desconhece essa possibilidade. É verdade, é um tema super novo, né? Isso. Ligou inclusive uma telespectadora, ela se enquadra exatamente nisso. Ela já é aposentada, voltou para o mercado de trabalho, a carteira está assinada, portanto está contribuindo para o INSS. Exatamente. E aí ela quer saber, tem direito a uma nova pensão? Não. Ela vai ser feita, por isso que é importante procurar o especialista nessa área, tá? Então, ele vai fazer um cálculo com essa nova contribuição. Ela não vai deixar de receber a anterior, ela vai
por um tempo, ela vai fazer a migração, como se fosse uma migração, vai ser feito um novo cálculo e vai ser estabelecida uma nova, né? Vai aumentar praticamente, se no ano não vale a pena. Se aumentar 300, 10, 15, 20% já vale, né, em relação a isso, porque isso vai fazer com que você aumente isso para o resto da sua vida. Enquanto viver, você vai ter uma aposentadoria maior. Qual é o grande problema? Ficava todo mundo, poxa, esse tipo de ação, nessa época em que nós vivemos, né, o governo segurando as suas contas, o governo federal, como é que vai ficar isso? Olha, era uma surpresa. Todo mundo achava que o STF não ia dar um voto favorável, porque não deixa de ser uma decisão política. Porque isso vai interferir muito em relação ao INSS. Não tem legislação que... Exatamente. Né? Você vai dar uma pausa. Você vai dar uma pausa aí nessa análise, que eu tenho que ir para um intervalinho comercial. Você é de casa, vai ligar para mim no 3216-5013 para deixar sua dúvida aqui para a gente esclarecer. Pode fazer como as nossas telespectadoras. Umas se identificam, outras não, que às vezes tem, né, claro, medo de retaliações. A gente volta a conversar no próximo bloco sobre desaposentação e ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta, tá?